Então, para eu poder saber o meu chamado, para eu poder saber qual é meu caminho profissional, a primeira coisa é saber quem eu sou. Conhecer a minha vida, porque a frase está absolutamente batida, mas aquela história do Ortega y Gasset de eu sou eu e minhas circunstâncias não deixa de ser, não passa a ser menos verdadeira por ser muito usada, porque a sua trajetória indica algo da sua vida. E a memória da sua trajetória indica algo profundo sobre a sua vida. O que você fez, por onde você passou, quais foram as coisas que te foram dadas, o que foi que aconteceu na sua vida. Isso é importante. Mas eu preciso entender, a partir disso, quem eu sou. Quem eu sou? Quem eu sou não é quem eu sou hoje, simplesmente. É exatamente qual é a melhor pessoa que eu consigo ser. Porque senão eu vou confundir a minha natureza com os meus vícios. Basicamente é o seguinte, todas as pessoas aqui, que estão aqui nessa plateia, têm talentos possíveis que foram desenvolvidos em maior ou menor medida. Todas as pessoas aqui têm hábitos melhores ou piores, têm vícios na vida, certo? Os seus vícios não são quem você é, porque os vícios são, por definição, uma desordenação. Eles são uma falta de ordem, eles são um afastamento da sua missão própria. Então você não pode tomar os seus vícios por quem eu sou. Tudo que não é virtude não é parte de quem você é. Então tem que se descartar os vícios na hora de fazer essa análise. Então se eu não vou olhar os vícios, como eu vou então me julgar? Você vai olhar as suas aptidões para virtudes. As coisas que você consegue exercer de maneira virtuosa e que são boas. Portanto, seus talentos reais e as suas qualidades reais e aquelas coisas que quando você cultivou boas, geraram muito fruto e resultado positivo. Então, por exemplo, eu dando aula, eu consegui fazer muito bem para as pessoas. E eu vi que quando eu estudei muito, eu realmente fiz um bem muito grande para as pessoas, maior do que eu fiz com outras coisas que eu fiz na minha vida. Veja, não conta eu falar, fui vagabundo e aí eu olhei minha vocação, não adianta. Estava bêbado, fiz X e Y. Isso não serve em absolutamente nada para a sua vocação. Agora, estudei muito, dei uma aula, ajudei muitas pessoas, é um caminho para descobrir a sua natureza. Tudo que você olhar, porque tem coisas que eu me sacrificando, eu vou conseguir gerar um efeito melhor e outras coisas, mesmo que eu me sacrifique, eu não vou gerar tanto efeito. Então, se eu me sacrificar muito no futebol, eu não vou gerar um efeito tão grande, certo? De talento da minha parte. Mas se eu me sacrificar muito estudando idiomas, eu sei que eu vou entregar alguma coisa, por exemplo, certo? Aí vem um ponto fundamental. Não dá para descobrir a própria vocação, nem o próprio caminho pessoal, cultivando vícios, sem cultivar as virtudes. E a outra palavra essencial para essa questão da vocação, sacrifício. É impossível descobrir a própria vocação sem o espírito de sacrifício. Tem uma passagem do Gênesis que ilustra muito bem isso. Porque Adão e Eva, eles provam da árvore do fruto proibido, que é basicamente conhecer o bem e o mal, certo? Entender, eu quero saber o bem e o mal. Tá bom, saber o bem e o mal. O efeito disso é que você se afastou de Deus e você agora vai ter a morte como consequência desse afastamento. Porque quem sustenta você na vida eterna, quem te impede de morrer é Deus. E agora que você... Aí Deus meio que olha para eles e fala, bicho, agora que você foi embora eu não tenho o que fazer, entendeu? Vocês vão morrer. Não é que... As pessoas têm uma visão errada sobre isso, né? Na teologia clássica não é do tipo, Deus não gostou, malvados, agora eu vou te jogar, agora vocês vão morrer. Não é bem assim que funciona. Na verdade, como funciona na medida em que vocês se afastaram do fundamento que sustenta vocês na vida e agora vocês perderam esse caminho e a morte é uma consequência do desalinhamento entre aquele que sustenta no ser e como você está agora. Como você está desalinhado, a morte é uma consequência natural. Se você vai morrer, agora Deus precisa te ensinar um caminho para você não morrer. Esse é o drama do Gênesis. Eu preciso agora que vocês já fizeram errado, primeiro Deus faz uma pergunta para ver se eles admitem a própria culpa, que é o começo para você. É que a gente falou de autoconhecimento. O começo para melhora sempre é admitir a própria culpa. E aí Deus fala, o que foi que aconteceu? Ele vê que chega assim e fala, o que aconteceu, certo? E aí Adão fala, essa mulher que você me deu tal. Então ele já
já começou errado, porque ele já começou botando a culpa no outro, entendeu? E aí Eva bota a culpa na serpente. Então, Adão bota a culpa em Eva, Eva bota a culpa na serpente. Fala, foi a cobra, foi a serpente. Sendo que, obviamente, existe uma culpa da parte dos dois. Que eles começam a perceber essa culpa, né? Deus fala, olha, eu dou para vocês agora duas coisas. As dores do parto e o suor do trabalho. O que significa as dores do parto e o suor do trabalho? Significa o seguinte, tudo o que vocês forem fazer de bom vai envolver sacrifício. Ou seja, se vocês quiserem gerar a vida, vai envolver sacrifício. Se vocês quiserem gerar algo produtivo no mundo, sacrifício. Porque antes eles poderiam gerar a vida e eles poderiam trabalhar, eles poderiam produzir coisas, nomear coisas, gerar coisas sem sacrifício. Sem entrega. No Éden, aliás, parem para pensar como seria a vida em que você pudesse fazer coisas produtivas sem sacrifício algum. Seria o paraíso, seria exatamente o Éden. Você conseguiria gerar as coisas simplesmente sem nenhum esforço, você geraria coisas boas pelo mundo e espalharia elas. Você geraria a vida sem esforço. Essa ideia de não ter sacrifício para gerar coisas boas é exatamente o Éden. Só que aqui na Terra não funciona mais assim por causa da morte. Então, se a perda da vida eterna você quis viver tanto que você perdeu a vida, agora você precisa aprender o caminho oposto. O caminho oposto você precisa aprender a morrer para recuperar a vida, que é o que aparece lá no Evangelho. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. E aquele que quiser perder a sua vida, ganhará. Então inverteu, girou o negócio. E esse giro envolve o trabalho. O suor do trabalho é parte desse giro. Ou seja, para conseguir fazer algo de bom, vai ter sacrifício. Então, aí vem o nosso ponto. Sem sacrifício, não dá para descobrir a vocação profissional. É muito difícil no mundo atual porque a gente vive num mundo eminentemente burguês e mimado. Mas essa cultura do consumo, né, em que a vida é governada pela Alexa, entendeu? Ela é uma cultura problemática porque ela vai gerando pessoas fracas. Portanto, pessoas desafeitas ao sacrifício, pessoas desafeitas a entregar a própria vida. Se alguém assistir, sei lá, Band of Brothers, certo? Vai ver aquela última geração de americanos que morreram na guerra e que eram sacrificados e tal. Mas o fato é que na nossa cultura global atual é a cultura do consumo. E nós bebemos, sem dúvida, dessa cultura de total aburguesamento. O Brasil, claro, somos que a gente também não tem... Os americanos ainda têm uma cultura muito de trabalho, embora ela tenha isso misturado. No Brasil, a nossa cultura de trabalho também é um pouco... O Brasil sempre foi mais acolhedor e tal, mas a cultura de trabalho ainda é mais relapso. Então, se soma as duas coisas, agora a gente tem uma cultura cheia de bens de consumo, pouca aptidão para... E aí vai somando problemas, né? Esses valores de consumo, eles são o oposto dos valores de sacrifício. Pense nisso, né? O exemplo que eu falei. Ir para a guerra é o oposto total de se encher de bens de consumo. E aí, nos nossos valores atuais, que horror a guerra, certo? Claro que as pessoas odeiam a guerra porque é desconfortável, as pessoas morrem, tomam tiros e, sei lá, nada é confortável em relação à guerra. Nada é bom, talvez, em relação ao imediato. Mas é justamente pelo fato de ser tudo ruim que forja o caráter. Do mesmo modo, tudo que você faz na vida que é, entre aspas, ruim, é bom para você. E tudo que você faz na vida que é bom para você é ruim para você. Essa é exatamente o problema desse. Quem quiser perder a vida ganhará e tal. A vida é exatamente assim. Tudo que você sente como muito prazeroso te entrega muito pouco. E tudo que você sente como muito desconfortável normalmente te entrega. É por isso que quando a pessoa muda a vida para um modo que eu não quero saber o quanto o mundo vai me servir, mas eu quero saber o quanto eu posso me sacrificar para me engrandecer enquanto pessoa, a vocação e o trabalho profissional ganham outra cabeça. Então, quando você tem um modo de consumo, quando a mentalidade do tipo, a culpa é da mulher que você me deu, toma conta, tudo é assim. Como eu faço para fazer para comer mais? Como eu faço para ter mais prazer sexual? Como eu faço para viver uma vida mais confortável? Como eu faço para ter uma vida em que eu ganho mais e me esforço menos? Poxa, Guilherme, então
complicado, certo? Porque eu olho no dia a dia e eu vejo essas duas coisas em São Paulo. A gente vê muitas pessoas. Ou as pessoas se matam de trabalhar em quantidades e a quantidade do dinheiro é tudo. Ou as pessoas basicamente querem trabalhar menos e falam, vou aproveitar a vida. E aí nada se vai ser aproveitado da vida porque sem sacrifício nada de bom vem. Então qual é a mentalidade afinal? A mentalidade afinal boa é a mentalidade em que você é a mentalidade da excelência. A excelência não é a mesma coisa que quantitativo e a excelência não é a mesma coisa que a vagabundagem. O que é a excelência? A excelência é a busca do bem, da beleza e da verdade transcendentes com o trabalho. Eu me sacrifico porque esse meu sacrifício ele traz para as pessoas uma coisa boa e bela. E é nessa coisa boa e bela eu mudo as pessoas. É como tem ali no Senhor dos Anéis, tem um exemplo de trabalho entre a tecnologia e a obra dos elfos e a tecnologia e a obra de Isengard. Isengard é gerida por um mago, que é o Saruman, que representa a modernidade. Como que o Saruman faz? Derruba as árvores, abre buracos no chão, cria geneticamente modificados orcs misturados com homens, mais fortes, maiores, mais quantidade, mais recursos, mais soldados, porque Saruman vai ser o maior de todos. É um treco fáustico, assim, no nível extremo, e eu vejo e controlo as pessoas por meio do Palantir, que inclusive etimologicamente significa televisão. É uma tecnologia do controle da quantidade. E os elfos, eles têm uma outra cabeça em relação ao trabalho. Os elfos, como eles não morrem, eles fazem coisas de longo prazo. E a busca deles eu vou fazer o melhor escudo possível. Eu vou fazer a melhor espada possível. Eu vou fazer o melhor colar possível. De um tal modo que um mero anel élfico, um mero colar, tem um poder muito maior do que tudo que o Saruman consegue fazer em quantitativo. Um item dos elfos tem uma qualidade meio mística, né? Por exemplo, a corda dos elfos, ela cai e ela não tudo tem uma perfeição no modo como é feito. Porque tudo é feito com um clima contemplativo. Tudo é feito com um clima buscando a perfeição. Portanto, eles não se incomodam de trabalhar horas a fio, mas essas horas a fio nunca... A meta deles não nunca é mais quantidade, a meta deles é a qualidade de chegar na perfeição. Então, por exemplo, uma pessoa que faz música, certo? Ela compõe música. O trabalho dela, está sendo muito mal feito se o que ela busca não é a melhor música possível, a melhor música que ela consegue produzir. Uma pessoa produz copos. O trabalho dela é muito mal feito se ela não busca o melhor copo possível. Uma pessoa dá aulas. O trabalho dela é um lixo se ela não busca as melhores aulas possíveis. Só que o modo de buscar isso não é o modo de vou ficar 40 horas trabalhando. É o modo de o trabalho não me pesa porque ele é para mim um sacrifício em busca dessa excelência, dessa beleza.